Muito bem, nós estamos voltando aí com as nossas aulas de macroeconomia e nós vamos começar a tentar entender um pouquinho a respeito das contas nacionais. Vamos começar essa parte aí com a contabilidade social, tentando entender, né, as estruturas econômicas fundamentais e, por um outro lado, alguns problemas relativos aí à questão da mensuração. Ok? Muito bem, para a gente começar a nossa aula então, vamos lá para o quadro, vamos falar tópico a tópico, né? A gente vai explicar com bastante calma para você como é que funciona, na realidade, a contabilidade social, que na realidade é um grande desafio, né, de boa parte das provas, no que diz respeito, por exemplo, ao analista do Bacen ou, por exemplo, à Receita Federal. Ok? Vamos lá então, acompanha comigo. Muito bem, a gente tem alguns tópicos aqui para discussão importante para nós iniciarmos a nossa aula no dia de hoje. E, na realidade, nós vamos começar falando para vocês a respeito de contabilidade nacional, alguns conceitos que são absolutamente básicos. Quero que vocês não se preocupem, na realidade, com as identidades macroeconômicas fundamentais, porque nós vamos voltar a ela, né, ao longo do nosso curso, fazendo um grande resumão para você. Vamos também, então, falar dessas identidades macroeconômicas. Vamos falar um pouquinho a respeito das contas nacionais, a estrutura básica, né, dessas contas. Contas nacionais, novamente, só que agora sobre uma outra ótica, né, que é o conceito dos problemas de mensuração. E aí vamos analisar também um pouquinho sobre o histórico, né, das contas nacionais dentro do nosso país. Muito bem, para começarmos a nossa aula, então, né, a gente tem que tentar compreender que, na realidade, a contabilidade social, né, é um sistema de agregados estatísticos que, obviamente, registra a atividade econômica global de um país, no nosso caso o Brasil, né, num período determinado de tempo. Normalmente, esse período determinado de tempo se relaciona a um ano. Embora nós possamos, né, também trabalhar com outros agregados de maneira mais fragmentada, pegando, por exemplo, trimestres, quadrimestres ou semestres. Mas o normal é que nós o façamos, né, sob o ponto de vista anual. Eu quero te lembrar, então, que os sistemas de contas nacionais, eles constituem, então, um instrumento absolutamente indispensável para a análise macroeconômica. Se nós falamos numa das nossas primeiras aulas, né, que a macroeconomia lida a respeito dos agregados nacionais, a mensuração correta e a análise desses agregados nacionais se faz exatamente pelo sistema de contas nacionais. Ok? Beleza. A gente sabe, então, que no sistema econômico que nós vivemos, e aí nós estamos falando, obviamente, da contabilidade social do Brasil, e, portanto, nós estamos falando de um sistema, né, capitalista, de uma economia aberta, né, tudo o que pode ser avaliado monetariamente, tudo pode ser avaliado monetariamente, de modo que a imensa gama, né, dos mais diferentes bens produzidos dentro da sociedade e também os serviços, né, possa ser transformada em algo da mesma substância. Ou seja, que a gente possa quantificar isso em termos de moeda ou ainda em termos de dinheiro. Então, a questão fundamental é que, na realidade, a contabilidade social vai nos permitir avaliar monetariamente, né, toda a produção de bens e serviços da nossa sociedade. Se assim é, a gente vai se recordar, então, que a primeira identidade macroeconômica que nós vamos criar aqui é a identidade de produto. E aí nós vamos ter lá produto igual a PI, QI. E aí a gente tem que identificar o que é que nós estamos falando, né? PI, então, vai ser o preço médio do produto. Por um outro lado, o QI, o bem ou o serviço. E aí você se recorda que I será igual a bens e serviços finais. Exemplo, né? I é igual a 1, 2 ou N. E aqui é importante, né, que a gente considere apenas bens ou serviços finais. Por que disso? Para não fazermos uma contabilização dupla, né, de um mesmo elemento, de um bem ou de um serviço. Portanto, na realidade, somente os bens e serviços acabados serão contabilizados. PI, QI, então, será igual ao valor da produção, né, do setor I. Muito bem, essa primeira identidade contábil, né, permite, então, que a gente comece a tentar entender a contabilidade social a partir da realidade de duas grandes operações. Então, a troca implica sempre duas operações.
Uma bastante óbvia, que será a compra, e a outra que será a venda. Quero te lembrar que elas são o inverso uma da outra, mas que do ponto de vista analítico conformam uma identidade, já que uma não pode existir sem a outra. E aqui nós temos uma razão óbvia: não há venda sem que ocorra a compra e não há compra sem que ocorra a venda. Da mesma forma, a gente sabe que não pode ocorrer uma compra sem que haja uma venda. Também não pode haver, portanto, uma produção que não constitua um dispêndio, ou seja, uma despesa. Não há a possibilidade de geração de qualquer tipo de produção sem que haja, obviamente, uma despesa, um dispêndio para que ela seja realizada. E não seja automaticamente, simultaneamente, um gerador de renda dentro de um sistema econômico qualquer. Isso nos permite estabelecer a identidade entre o produto de um lado, do outro lado, o dispêndio, ou seja, a despesa gerada, e por outro, a identidade relativa à renda. Mas se assim a gente vai se recordar então daquilo que nós chamamos de fluxo circular do produto e da renda em uma economia de mercado, portanto uma economia capitalista e uma economia aberta. Lembrando para você então das nossas aulas de introdução à economia, você se recorda que nós temos dois mercados principais. O primeiro é o mercado dos fatores de produção e o outro é o mercado de bens e serviços. Mas nós temos também, de um lado, as famílias, que são aquelas que são detentoras, dos recursos produtivos, e do outro lado, as empresas, que são as geradoras da oferta de produtos. E aí, lembrando o nosso círculo, então, nós vamos observar que, na realidade, as famílias fazem a oferta dos fatores de produção e recebem, em contrapartida a isso, na realidade, a renda. Por um outro lado, nós sabemos que as empresas, sob o ponto de vista da ótica sempre do mercado de fatores de produção, é aquele que é demandante dos recursos produtivos, dos fatores produtivos, e, portanto, a aquisição desses fatores representa para a empresa um custo. Mas observe você que, sob o ponto de vista do mercado de bens e de serviços, a situação se inverte. Na realidade, nós vamos poder perceber que as famílias agora são as demandantes. Portanto, as famílias são as demandantes dos produtos e, obviamente, a sua aquisição representa, sobre a ótica do mercado de bens e serviços, uma despesa. E, por um outro lado, sobre a ótica da empresa, ela é que é a ofertante de produtos, bens e serviços da economia e que, portanto, a aquisição pelas famílias desses produtos representa, então, o recebimento de uma receita. Bom, caminhando, então, nessa questão, a gente vai poder imaginar alguns pressupostos interessantes. Eu coloquei um quadro aqui que é retirado de um livro que nos ajuda, então, a tentar entender, na realidade, uma economia H numa situação hipotética que nós vamos chamar de 1. Por que situação hipotética chamada de 1? Porque daqui a pouco nós vamos analisar uma outra, que é a situação hipotética 2. Imaginemos, então, uma hipótese. A empresa do setor 1 produziu sementes no valor de 500 e vendeu-as à empresa do setor 2. Imagine, então, a hipótese que a empresa do setor 2, que pegou aquelas sementes compradas por 500, produziu trigo no valor de 1.500 e vendeu-as até a empresa do setor 3. Observe agora que a empresa do setor 3 produziu farinha de trigo no valor de 2.100 e vendeu-a à empresa do setor 4. Observe que a empresa do setor 4 produziu pães no valor de 2.520 e vendeu-os aos consumidores finais. O que nós estamos mostrando aqui? Toda uma cadeia produtiva que vai desde a semente, portanto, o insumo fundamental, que mais tarde virará a farinha de trigo, lá no setor 3, que por sua vez virará o pão lá no setor 4. Muito bem, como é que a gente então
vai promover a ideia, né, de contabilização desta questão. Então vamos acompanhar. O que nós sabemos pelo nosso quadro 1.2? Né? Que o produto desta economia, genericamente chamada de H, na situação hipotética que nós acabamos de estudar lá no quadro 1, diz o quê? Que as sementes estão no valor de 500, o trigo no valor de 1.500, a farinha de trigo no valor de 2.100, os pães no valor de 2.520. Portanto, se nós pegássemos o valor total da produção, lembrando a você que é sempre o valor final, ele seria igual a quanto? 6.620. Bom, então o que nós sabemos, né, na prática? Para se chegar ao valor do produto na economia, ou aquilo que nós também podemos chamar de produto agregado, é preciso deduzir do valor bruto da produção o valor do consumo intermediário. Porque senão nós vamos ter o quê? Uma contabilização dupla. E aí os dados, obviamente, não serão confiáveis. Portanto, recordando isso aqui, que é um princípio básico da contabilidade social, nós sabemos que para se chegar ao valor do produto, né, de uma economia, ou ainda chamado por alguns de produto agregado, eu preciso deduzir do valor bruto da produção o valor do consumo intermediário realizado. A forma, então, mais prática de se chegar ao valor do produto da economia é considerar apenas o quê? Os bens finais. Ou seja, se nós pudéssemos imaginar, né, a produção de um automóvel, vamos dar um exemplo. Imaginemos comigo que nós tenhamos lá a produção de um automóvel. Nós sabemos que toda a cadeia produtiva do automóvel vai desde o minério de ferro, a fabricação da chapa de aço, todos os componentes que são utilizados no carro, como pneus, vidros, estofamento, escapamento e amortecedores, mas que na realidade, para a gente ter uma noção clara, né, do produto final ou do produto agregado, o que eu preciso fazer? Retirar toda a cadeia intermediária e considerar apenas o valor do produto final, ou seja, do produto produzido que será efetivamente levado ao consumo. Se isso não ocorrer, nós teremos então uma contabilização dupla e isso obviamente mascara os dados, majorando, né, o produto agregado final, o que obviamente não é desejável por todos nós. Ok? Forte abraço para você então e até a nossa próxima aula.